Senhores, então retomamos aqui o item 116 da pauta, né? Já fiz o relatório, a gente estava com uma dúvida, um problema operacional quanto à sustentação oral, então o conselheiro Lucas vai me auxiliar aqui para a gente conseguir. O áudio está muito baixo, nós vimos que o áudio estava muito baixo, a gente não estava conseguindo também compartilhar aqui pelo aplicativo, a gente vai transmitir diretamente do YouTube e conseguir o áudio de outro aparelho aqui para a gente tentar mais ou menos sincronizar, mas todos estão com acesso, inclusive, ao link para acompanhar a sustentação oral. Vamos lá, então? Vamos sim. Mais uma vez, boa tarde aos conselheiros dessa turma. O processo agora em julgamento é o item 116 da pauta e ele servirá como paradigma para o item 117, também da contribuinte Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem. O processo paradigma, ele se trata de um pedido de compensação de crédito oriundo de pagamento indevido da estimativa mensal de IRPJ da competência de março de 2002, com débito do mesmo tributo referente à estimativa de maio de 2002. Inicialmente, esclareça-se que o pagamento indevido ele se originou de um erro no preenchimento da DCTF do período, uma vez que foi informado como débito de estimativa mensal de RPJ de março de 2002 o montante de R$ 102.739, quando, na verdade, houve para o período o levantamento do balancete de suspensão, nos termos do artigo 10 da IN 11 de 1996. O mencionado, o erro, ele foi devidamente comprovado pela recorrente mediante a apresentação da DIPJ do ano calendário de 2002, conforme faz prova as folhas 66 a 76 dos autos, que, no entanto, foram tidas como insuficientes pela DRJ em Recife para comprovar o erro de fato no preenchimento do DCTF. Diante disso, a recorrente apresentou as folhas 221 a 453, quando da interposição do presente recurso voluntário, o balancete de verificação do período, o livro de apuração do lucro real e o documento de arrecadação do IRPJ pago indevidamente. Sobre a possibilidade de juntada de provas complementares em sede recursal, esclareça-se que essa turma ordinária já expôs entendimento pela sua possibilidade, em nome do princípio da verdade material para a consecução dos fins processuais, conforme se extrai do Acórdão 13.01.002.169. Aliás, esclareça-se que a documentação complementar que foi apresentada em sede recursal, ela tem por finalidade contrapor a fundamentação estampada no acórdão recorrido, o qual repousa exclusivamente na insuficiência da DIPJ como prova do indébito, fundamento esse apontado de forma inédita pela DRJ. Assim, evidenciada a possibilidade de complementação das provas em sede recursal, bem como demonstrado cabalmente pelas provas juntadas em sede de recurso voluntário, o direito creditório pleiteado, a recorrente espera que o presente recurso voluntário seja integralmente provido, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, homologando-se, por consequência, integralmente a compensação efetivada pela recorrente, com a consequente extinção do crédito tributário compensado. Obrigada. Conselheiro Lucas, obrigado pelo apoio. A doutora Aline também agradeço pela sustentação oral. Senhores, então é uma questão que é eminentemente de prova. O processo é eminente, prova. A DRJ disse, olha, só da IPJ eu não aceito, precisaria de escrituração contábil, e o contribuinte anexou. Aliás, aqui fazer um parênteses, elogiar a qualidade do recurso. No próprio corpo do recurso, se os senhores abrirem o recurso voluntário, vai colocando as imagens das demonstrações financeiras, o lucro apurado até aquele período, ela vai colocando a demonstração do lucro real, anexa ao LALUR, mostrando a apuração até aquele período, demonstra todos os recolhimentos feitos nos meses anteriores até aquele período para comprovar que já tinha feito o recolhimento suficiente. Numa situação normal, e às vezes a gente tem vários meses, né? Esse aqui é um período de apuração e o recurso voluntário está tão bem elaborado e as provas são tão claras que eu analisei.
tá? Em vez de baixar isso em diligência, eu analisei e concluí que o direito creditório está comprovado com extremo zelo, tá muito claro. Até abri o repetitivo para ver se o recurso voluntário estava no mesmo padrão, se não teria problema, mesma coisa com a busca ali da tentativa de demonstrar que até aquele mês já havia sido recolhido realmente os impostos devidos, e aqui, ao contrário daquele outro processo que nós julgamos, não há um indício, não há nada de que houve uma troca. Eu tinha feito de um jeito e agora quis fazer de outro. Parece que foi um erro no preenchimento mesmo, e eu estou votando, nesse caso, por dar provimento ao recurso voluntário. Tá? Até estou aceitando as provas, eu coloquei, porque o contribuinte apresentou a DIPJ para a DRJ, a DRJ falou, só a DIPJ não serve. O senhor precisa me apresentar os documentos que comprovem que a DIPJ está correta, e ele fez isso em sede de recurso voluntário, estou dando provimento ao recurso. Dúvidas? Nenhuma? Então, conselheiro Roberto. Acompanho o relator. Conselheiro Dornelas. Também acompanho o relator, presidente. Conselheiro Lisandro. Acompanho o relator. Conselheiro Rogério. Eu acompanho o relator. Conselheira Giovana. Acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Bianca. Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, item 116 da pauta, dado provimento ao recurso voluntário. Na sequência, vamos ao item 118, quer dizer, então o 116 era o paradigma, se aplica ao 117 também julgado, dado provimento. Item 118 da pauta e 119 são do recorrente Interpro International Promotions Limitada. A relatora é a conselheira Bianca, e os dois processos foram retirados de pauta a pedido do patrono do contribuinte. Vamos então ao item 120 da pauta, também de relatoria da conselheira Bianca. O recorrente é Magnesita Service Limitada. Eu passo a palavra então para a conselheira Bianca e solicito aos conselheiros aí que coloquem os microfones no mudo, por gentileza, tá? Obrigada, presidente. Trata-se de um processo de compensação de crédito decorrente à apuração de saldo negativo de RPJ no calendário 2004. O despacho decisório foi emitido contra o interessado para homologar parcialmente as compensações efetuadas. Eu coloquei aqui no voto a imagem aqui da fundamentação do despacho decisório, né? E por essa imagem dá para ver que teve uma diferençazinha de retenção na fonte, que não foi confirmada, e também uma estimativa compensada. Em relação ao IR-fonte, a contribuinte pagou essa diferença via DARF. Então, essa discussão não vai ser realizada aqui no nosso julgamento. Em relação à estimativa, ela argumentou em sede de manifestação de inconformidade que ela havia errado na indicação do período de apuração que se tratava essa estimativa mensal, que em vez de ser janeiro, se tratava de fevereiro. Então, a decisão de primeira instância julgou procedente em parte, ela verificou, reconheceu esse erro de preenchimento e foi lá e pegou, então, a estimativa mensal do período de fevereiro para considerar essa estimativa paga. No entanto, ficou uma diferença pequena, porque a decisão de primeira instância considerou o crédito complementar como 42.846, sendo que a contribuinte tinha indicado 44.281. Então, em sede recursal, ela explica que, na verdade, essa diferençazinha de R$ 1.435 se trata de juros que ela pagou por conta de um pagamento, que essa estimativa de fevereiro, então, teria sido paga com esses jurozinhos de 1.400, e aí eu trago aqui a tela do CIEF, em que tem demonstrado mesmo que o valor era 42.846, teve pagamento de juros e totalizou 44.281. Então, eu fiquei refletindo sobre essa questão dos juros, né, de se ele também poderia ser considerado para fins dessa compensação de agora, da estimativa.
lembro da gente ter discutido essa matéria, acho que foi no ano passado, no início do ano passado, mas eu não consegui localizar o acórdão que a gente tinha decidido sobre a matéria, se esse valor dos juros comporia a base da compensação ou não. E aí eu fiquei refletindo sobre como ela pagou essa compensação com esses juros. Eu considerei esses juros no cômputo, né, e estaria considerando esse valorzinho a mais. Mas eu lembro eu lembro do Roberto especificamente, agora não sei se o Roberto vai lembrar, mas ter feito algumas considerações sobre esse valor residual. Então, enfim, eu dei provimento, estou encaminhando meu voto para dar provimento, mas eu lembro que isso gerou alguma discussão, acho que foi o Roberto que levantou um ponto. Senhores debates. Presidente, só uma pergunta minha, toda questão, então, envolve juros, é isso, nesse caso? Todo o principal já foi considerado, ela pagou a diferença de R-fonte, o principal da estimativa do mês de fevereiro, ela comprovou, porque foi um erro de preenchimento, ficou só essa questãozinha dos juros, R$ 1.435. Ok, obrigado. Presidente, eu confesso que eu não me lembro dessa discussão, o que não quer dizer nada, porque como eu estou ficando velho, e a gente vai ficando velho e vai ficando sem memória, mas o que me parece é que os juros, salvo engano, não podem compor o saldo negativo. Porque esses juros teriam uma natureza, digamos, ou para reparar a União, né, pelo tempo que ela ficou privada do recurso, ou para remunerar o capital. Eu acho que no caso do tributo, ele teria mais essa natureza de reparação da União pelo tempo em que ela ficou privada desse valor. Então, se for isso, né, ou nessa linha de raciocínio, os juros não poderiam compor o saldo negativo, porque se ele compusesse o saldo negativo, esse valor estaria sendo devolvido ao contribuinte, quando, na verdade, ele se justifica pelo tempo de demora, pela mora em recolher aquele valor. Então, no princípio, me parece que não caberia incluir os juros no cômputo do saldo negativo. Eu acho que foi exatamente nesse sentido, Roberto. Acho que o que ficou na época, a gente debateu um pouquinho, foi que o contribuinte, né, se ele provavelmente recolheu estimativas a maior, né, nesse caso, ele não teria que ter pago esses juros, né? Ele pagou na época, porque ele demorou a pagar, mas no cômputo do final do ano, ele pagou estimativa a mais e está pedindo de volta, né? Então, ficou uma discussão, eu lembro que o Dornelas também falou, enfim. Mas eu não lembrava do acórdão para consultar. Mas... Só complementando, se a estimativa foi recolhida indevidamente, aí me parece que ele teria direito a todos os acréscimos moratórios incidentes nessa parcela indevida. Mas se ele, pura e simplesmente, devia a estimativa e atrasou o recolhimento, me parece que todos os encargos decorrentes da mora não são passíveis de compor um saldo negativo. O caso é exatamente esse. Pelo que eu entendi, ele tinha uma estimativa para pagar ali em fevereiro, pagou com atraso, e no final do ano, quando ele... É exatamente isso. É só a compensação da estimativa mesmo no cômputo do saldo negativo. Senhores, assim, lembra quando a gente faz a discussão, assim, por que o contribuinte, às vezes, opta por pedir a estimativa indevida e não o saldo negativo? Lembra quando a gente fala, ele poderia deixar compor o saldo negativo, mas se ele recolheu incorretamente, ele pode pedir de volta. Justamente porque ele faz juros aos juros. Então, se ele recolheu lá em fevereiro,
e pedir indevidamente o recolhimento de estimativa em fevereiro, ele vai receber com taxa Selic desde então. Se ele deixar para compor o saldo negativo aquele valor vem em valores originais, né? Creio que a mesma coisa se vale agora olhando para o lado da receita, né? Se o contribuinte recolhe uma estimativa em atraso, né? E por que ele recolhe uma estimativa em atraso? Para evitar uma multa isolada, por falta de recolhimento de estimativa. Se ele recolhe em atraso, deve-se multa e juros, né? São devidos multa e juros. E eu até já teve voto também, acho que estava na outra turma ainda, que eu, na época, até me arrependo hoje do voto que eu proferi, né? A pergunta é, pode exigir multa e juros, né? Multa de mora e juros em cima da estimativa? Acho que pode, né? Eu posso cobrar isso? Não, não posso. Porque depois do final do ano eu não posso cobrar a estimativa. Mas eu acho que a estimativa paga em atraso, se ele fizer, por exemplo, pagamento em atraso de estimativa sem multa e juros, eu teria que fazer imputação. Fazer imputação, você está pagando em atraso, vamos supor que ele já tivesse confessado em DCTF, eu imputaria multa e juros, então se ele pagou R$100 de estimativa, talvez a gente vá levar em consideração que ele recolheu, chutando aqui, né, R$80 de principal, 20% de multa moratória de 16% e 4% de juros. E eu só iria levar para o ajuste anual os 80%, que eu acho que é o mesmo caso aqui. Se ele recolher um valor de principal e um valor de juros, só o que vai abater é o principal. Os juros foi pelo atraso que ele deu causa ali aos cofres da União, porque justamente o objetivo da estimativa é que a União tenha caixa ao longo do ano, não espere chegar ao final do ano. Se eu atrasar, isso tem que ter alguma espécie de juros moratórios. E se eu não atrasar, e se eu tiver prejuízo no final do ano? Bom, se tiver prejuízo no final do ano, eu vou pedir o valor de volta. Mas qual? O do principal. Né? O do principal quitado. Se tinha juros, eu acho que não compõe o saldo negativo, não. Acho que isso foi para a remuneração do dinheiro ali que deixou de entrar no caixa da União entre a data do vencimento e a data do efetivo recolhimento. Foi exatamente isso. Agora eu me lembrei da discussão, essa via reversa também de você pensar ao contrário, né? Realmente faz sentido. Quem paga errado na hora de devolver, a gente devolve com juros, mas se ele paga em atraso, devido juros. E aí isso não computa no imposto, como imposto recolhido ao final do ano. Tem outra rubrica de juros, eu acho. No caso estou extrapolando aqui, mas no caso do tributo inconstitucional, aí muda um pouquinho de figura, porque ele... Um tributo inconstitucional, ele seria um pagamento indevido, e aí o pagamento indevido seria o exemplo que o Roberto deu. Se essa estimativa de fevereiro não fosse devida, por exemplo, aqui o pagamento era 42 mil, com juro deu 44. Vamos supor que ele pagou 80 e o devido era 40, então sobre o pagamento indevido, tudo bem. Então, o caso de um pagamento indevido, um tributo inconstitucional, né? É um pagamento indevido, que foi o exemplo do Roberto. Poderia ter uma estimativa que foi paga indevidamente, mas essa aqui, pelo cálculo, a apuração era 42 mil, o valor é devido, ele pagou devido em atraso. Então, aquele juro, eu entendo como o conselheiro Roberto, meu presidente, não compõe. É porque é uma obrigação legal, né, de recolher estimativa, tanto é que tem o multa. Agora, eu penso diferente disso aí, Bianca, eu entendi alguma coisa diferente disso aí, foi porque eu concordo com o que o pessoal falou. Eu lembro que causou uma discussão exatamente porque eu estava na cabeça com essa questão do pagamento indevido, né? Ele está pedindo compensação como se ele pudesse pedir restituição. Mas, na verdade, ele não poderia pedir restituição desse valor, né? Ele tem que esperar o ajuste anual, não é aquela compensação clássica de compensação-restituição, né? É aquela compensação de estimativa com ajuste anual. Então, realmente tem uma sistemática diferente. E aí, agora eu lembrei, foi exatamente o Roberto trouxe essa questão da diferença da compensação atrasada com o pagamento indevido atrasado, né? Então, eu vou aqui
eu vou aqui rever o meu voto e vou negar provimento justamente nessa linha de pensamento de que a compensação, né, como o Dornelas falou, é uma exigência legal, então o atraso não traria a restituição, a compensação dos juros nesse caso, né? É isso aí. Se ele tivesse pedido a estimativa errada, olha, eu não devia nada de estimativa. O DARF inteiro que ele recolheu era indevido. Exatamente. Ele ia ter direito. Aí seria equivalente a uma restituição, né? Isso. Agora, como a estimativa dele era devida, a gente só leva para o final do ano o valor principal. Claro, tá. É isso. Então, beleza. Senhores, a conselheira Bianca está só reformulando o voto do item 120 para negar provimento ao recurso voluntário. Dúvidas ou podemos ir adiante? Podemos seguir. Então, conselheiro Roberto. Acompanho a relatora. Conselheiro Dornelas. Acompanho também. Conselheiro Lisandro. Acompanho a relatora. Conselheiro Rogério. Acompanho a relatora. Conselheira Giovana. Acompanho a relatora. Conselheiro Lucas. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, item 120, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos para os últimos processos, tá? Os itens 121 e 122 são de relatoria do conselheiro Roberto. Futura Veículos, tá? O 121 é um processo à parte, é um processo que vai ser julgado individualmente, e o 122, acho que o Dornelas, ele até me fez uma pergunta, ele me mandou aqui, e eu tinha explicado, acho que foi quando a gente estava no intervalo e caiu sua internet. Os outros processos da pauta, o 123 ao 127, apesar de ser contribuintes distintos, eles são repetitivos em relação ao 122 do Roberto. A matéria é absolutamente a mesma, tá? Então, vou pedir para o Roberto proceder à leitura do seu relatório e voto do item 121, e depois ele já vai para o 122, que vai ser paradigma dos últimos itens da pauta. Com a palavra o conselheiro Roberto. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso interposto por Futura Veículos Limitada, pessoa jurídica de direito privado já qualificada nos autos, contra o acordo número X da segunda turma da RJ Juiz de Fora, que negou o provimento à manifestação de conformidade da recorrente, adotando o entendimento que a Receita Federal não é competente para restituir valores arrecadados a título de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, instituído em favor da Eletrobras. A recorrente pediu restituição dos valores pagos a título de empréstimo compulsório da Eletrobras, mas a DRF Uberlândia indeferiu o pedido por falta de amparo legal por extrapolar a competência da Receita Federal. Não resignada, a recorrente apresentou manifestação de conformidade, aqui a DRJ Juiz de Fora negou o provimento em acordo acimentado e peço licença para não ler. Contra a decisão da DRJ foi interposto recurso. Afirma a recorrente que a Eletrobras, ao receber o empréstimo compulsório, agiu como delegado da União Federal, que assumiu a responsabilidade solidária pelo adimplemento das obrigações. Dessa responsabilidade decorre para o contribuinte o direito de compensar tributos administrados pela União com as obrigações da Eletrobras, oriundas do empréstimo compulsório, ao qual a Constituição da República deu natureza jurídica tributária. Ademais, o princípio da moralidade impõe ao poder público a admitir a obrigação. Quanto à prescrição, o prazo seria de 20 anos. Assim, após sistematizar seu crédito perante a Receita Federal, a recorrente passou a efetuar as compensações na forma da legislação em vigor, especificamente nos termos de Instrução Normativa 323 de 2003. Com esses fundamentos, pediu o deferimento da restituição e a homologação das compensações ao relatório. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. A restituição de empréstimo compulsório se faz na forma e no prazo previsto na lei que instituiu a obrigação. Não cabe, portanto, à Receita Federal, em procedimento administrativo, fazer a restituição de valores recolhidos a título de empréstimo compulsório, ainda que houvesse indébito, coisa que não ocorreu no caso concreto. Quanto à compensação, entendida como modalidade de extinção do crédito tributário, previsto no artigo 170 do CTN, é importante ressaltar que ela não tem aplicação direta ou automática, mas depende de lei da respectiva entidade tributante que autorize e estabeleça as condições e requisitos para tanto. Assim dispõe referido ao artigo 170 também do CTN, eu peço licença também para não ler.
No âmbito federal, quem autoriza a compensação é a Lei 9.430, em cujo artigo 74 se encontram fixadas as condições e os requisitos para a utilização dessa forma de extinção do crédito tributário. Nesse artigo, encontra-se a disposição que considera como não declarada a compensação que se refere a título público. No mais, e não menos importante, a jurisprudência do CARF consolidou o entendimento no sentido de que a Receita Federal não é competente para promover a restituição de obrigações da Eletrobras e tampouco compensação desses créditos com tributos federais, tal como expresso no verbete da súmula vinculante, CARF 24, abaixo transcrita, peço licença para não ler. Considerando que a referida súmula é vinculante, conclui-se que o entendimento se impõe a todos os órgãos da administração tributária, inclusive ao CARF. Pelo exposto, o voto é por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade do acordo recorrido e, no mérito, negar provimento à pretensão da recorrente. Senhores, parece que processo tranquilo, né? A conselheira Giovana gostaria de ter algum comentário? Não. Não? Tá. Estava com a mãozinha ali, ó. Não sei por que ficou ali. Desculpa, eu bati, eu já estava anotando o resultado. Não. Senhores, então é matéria simulada, né? Então, tentativa de compensação com créditos aí não tributários, né? Senhor Roberto? Tá muito... Presidente, só fazer uma observação aqui. Na parte final, ali na conclusão do voto, existe a expressão rejeitar a preliminar de nulidade do acordo. Neste processo não existe essa preliminar, só no outro, tá? Eu vou retirar aqui essa parte. Então é só no 122, no 121 não. Só no 122, tá? Então aqui eu vou retirar. Então eu já sei o que está no 122. Senhores, alguma dúvida? Podemos colher voto? Dornelas? Sim, acompanho o relator. Lisandro? Acompanho o relator. Rogério? Acompanho o relator. Giovana? Acompanho o relator. Lucas? Acompanho o relator. Bianca? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, no item 121, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos na sequência ao item 122. O relator é o conselheiro Roberto, o recorrente é o mesmo, Futura Veículos Limitada, e esse processo é o paradigma dos repetitivos de itens 123 a 127 da pauta. Então, o resultado do 122 aplica-se aos itens 123 a 127, com a palavra o conselheiro Roberto. Presidente, eu acho que esse processo aqui não carece, penso, de fazer a leitura do relatório e do voto, apenas frisar que a diferença desse processo para o outro é que aqui o contribuinte alegou uma nulidade da decisão recorrida ao fundamento, ao argumento de que ela não teria examinado todas as questões suscitadas na manifestação de inconformidade. O que eu digo aqui, na linha do que a nossa turma vem adotando há bastante tempo, é que a decisão não está obrigada a examinar ou a responder a todos os pontos suscitados no recurso ou na impugnação, se ela já tiver encontrado elementos suficientes para decidir, né, e desde que aqueles pontos suscitados não sejam individualmente, ou o exame deles, considerado individualmente, tenha o potencial de infirmar aquilo que foi decidido. É o caso aqui, envolve restituição de empréstimo compulsório, existe um óbice intransponível da lei e da súmula vinculante do CARF. Então, nesse caso, eu rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, nego o provimento à pretensão da recorrente. Senhores, alguma dúvida?
Não, podemos escolher os votos. Conselheiro Dornelas. Acompanho. Conselheiro Lisandro. Acompanho o relator. Conselheiro Rogério. Eu acompanho o relator. Conselheira Giovana. Acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Acompanho o relator. Conselheira Bianca. Acompanho o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Então, o item 122, que o resultado também se aplica aos 123 a 127, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, pelo meu controle, encerramos a sessão. É isso. Antes de nos despedirmos, né, de encerrarmos a nossa reunião, não sei, né, se na próxima reunião teremos a mesma composição. O conselheiro Roberto, infelizmente, está de saída do CARF. Ele solicitou o seu retorno à DRJ por questões pessoais. E eu quero aqui deixar gravado, né, o meu agradecimento. Espero que ele esteja com a gente ainda em agosto, mas se não estiver, a gente repete essa despedida, mas espero que ele seja muito feliz no seu retorno à DRJ, e agradecer muito aqui, né, toda essa época que eu presidi aqui o colegiado. O Roberto foi meu presidente substituto, é o equilíbrio da turma, é um colega, além de tecnicamente brilhante, ele é de uma educação, um controle emocional, né, e uma imparcialidade que todos nós devíamos nos espelhar. Então, eu agradecer mesmo, Roberto, é uma perda. Eu conversei com a presidente do CARF, ela também acha a mesma coisa. Você recebeu as manifestações por e-mail de todos aí que tiveram a oportunidade de trabalhar com você, e como disse a presidente, as portas estão abertas, né? Não depende de mim, mas depende dela também. E ela disse para você que as portas estão abertas para quando você quiser regressar, e tomara que aqui para 1301, se a gente tivesse a oportunidade, a dona Cleusa deixar, né? A senhora, eu sei, imagino, se a gente vai sentir falta do Roberto, imagino a esposa dele, né? Que durante esse tempo todo aí o Roberto, ele diz, trabalhava de noite, muitas vezes no final de semana, e deixar registrado aqui um exemplo de servidor público, um exemplo de conselheiro e de ser humano, Roberto. Ok? Eu faço as minhas palavras de Fernando também. Vai deixar saudades, Roberto. Vai deixar saudades, assim, uma das pessoas que passou pela nossa turma, que deixou uma marca bem particular dele, porque ele é uma pessoa muito sensata, um equilíbrio que é notável por todos que com ele trabalha. Então, Roberto, você vai deixar realmente saudade para a gente. Fico feliz em ter participado dessa turma ao seu lado e discutido relações jurídicas, né, fiscais com você, porque sempre me engrandeci ao fazer. Um abraço grande, Roberto. Obrigado, presidente. Obrigado aí pelas suas palavras. Eu agradeço a turma pela forma como me acolheu e me tratou durante esse tempo todo, e dizer que foi uma felicidade, sobretudo um orgulho ter colegas como vocês, e um orgulho participar desse período aí no CARF. Muito obrigado, presidente. Okay. Eu não vou deixar encerrar sem eu dar a minha palavra, porque, de fato, eu concordo aí com tudo que o Fernando falou, o Dornelas aí ratificou, mas, assim, eu faço questão de dizer que, para mim, Roberto é um exemplo de inspiração, entendeu? Assim, do equilíbrio. Quando eu digo que a turma da gente é excelente, é porque a gente tem pessoas excelentes que realmente nos inspiram. Então, assim, eu acho que realmente é uma perda grande, aquela história que todo mundo diz, ninguém é insubstituível. Eu acho que existem várias pessoas insubstituíveis, todo mundo é único, então, assim, ele pode ser substituído por outro colega excelente, mas não vai ser o Roberto. Entendeu? Então, assim, vai fazer falta para a nossa turma uma pessoa de um senso de justiça e humanidade que sem tamanho. Vai fazer falta, Roberto.
Muito. Eu vou referendar as palavras da Giovana também. Roberto é uma grande inspiração para mim, sempre foi, e vai fazer muita falta, assim, como pessoa e como o Fernando falou, como equilíbrio ali no colegiado, né? Sempre tem uma palavra sempre consegue sintetizar as questões, sempre consegue acalmar as discussões, então, assim, realmente vai ser uma perda enorme para a nossa turma e para o CARF em geral. Isso aí. Então, conselheiro, fala, Lucas. Pouco período, né? Cheguei há pouco tempo, mas salvo muitos votos durante a sessão, eu gravo no meu computador para depois ler, para aprofundar, porque são pontos que trazem olhares que muitas vezes são passados batidos, né? Algumas discussões eu vejo que ele aprofunda de uma forma que não é discutido via de regra. Então, muitos votos que a gente discute eu tenho salvo aqui e estudo para poder, me inspiro para um dia conseguir chegar pelo menos aos pés de um conselheiro tão capacitado e tão senso de justiça e tudo mais que todo mundo falou. Foi um prazer e uma honra. Pois é. Então, conselheiro Roberto, viu tantas palavras aí, né? E você como meu substituto e como decano e abrindo as votações aí, para mim era uma grande segurança, né? Aqueles processos que a gente fica 10, 15 minutos para conseguir anotar o resultado e às vezes eu perdia o início do próximo julgamento e me ancorava ali nas considerações sempre brilhantes aí do Roberto ao abrir as votações e abrir os debates. Então fica registrado aí todo o nosso carinho e todo o nosso sentimento de perda, né, desse colega, como disse o próprio Roberto, acaba se tornando um amigo de tanto que a gente convive aí, mas que a gente espera não perder o contato e quem sabe, em algum momento, ter a honra de novo de trabalhar ao seu lado. Certo, Roberto? Então, conselheiros, eu agradeço a tudo. Tá certo, eu agradeço também a participação de todos, agradeço a participação do nosso apoio, da Val aí, também sempre invisível e importante aí para o nosso trabalho. Então, peço a ela que encerre a gravação. Boa tarde e um bom final de semana, tá? Para todos, bom descanso. Parabéns pela homenagem aí ao Roberto e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado, Val. Tchau, tchau.